Olá, mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui na audiência desse canal. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Deus e sobre a relação de uma mulher muito forte, de uma das mulheres que eu mais admiro. Ela é de uma beleza interna e externa que me comove, ela sabe disso. É uma das mulheres mais generosas que eu já conheci na minha vida. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite, Dona Ruda. Muito obrigada a você, grata mesmo por poder compartilhar, né, um pouco da minha história de vida com Jesus. Isso é o foco da minha vida. Eu venho de um background, glórias a Deus por isso, que me incentivou a isso, me levou a isso, né? Me levou ao conhecimento de Deus. Aos 9 anos de idade, eu já dava aula em escola dominical para as crianças e me envolvi com o trabalho da igreja mesmo, né? Isso lá no Líbano. Para quem não sabe, eu nasci no Líbano. Conheci o Brasil porque meu pai nos trouxe em 1958 para cá, no início de uma revolução turca no Líbano, domínio. E aí nós viemos para o Brasil. Mas foram de 58 a 1964, meu pai quis voltar para o Líbano, né? É uma coisa que marcou a minha vida muito, é falta de entendimento. Por quê? Que eu estou arraigada numa sociedade, amando Anápolis, tudo, e meu pai, de repente, quer ir embora. As raízes chamam, né? As raízes de uma forma chamaram. muito forte. Muito forte, Roberta. Meu nome é Ruda, né? É um nome que todo mundo conhece, porque ele não tem vários, mas graças a Deus, o meu nome, ele quer dizer presente, quer dizer que é a pessoa que guia, ele tem significado no árabe. E aí, aos 12 anos de idade, num acampamento no Líbano, uma montanha chamada Dhour Shwer. A Igreja Presbiteriana do Líbano tem esse local de acampamento lá. Era uma conferência para jovens e eu entreguei minha vida a Jesus lá. Totalmente convicta. Totalmente convicta do meu chamado e da minha relação com Jesus, né? E aí moramos até 1976, onde eu concluí meu high school, depois fiz pedagogia. E isso tudo, nunca desvinculei minha fé da minha vida. A minha mente, o meu coração sempre foi para estudar. Então, tive a oportunidade de conviver com missionários que era livre a entrada deles até 1972 no Líbano. Conviver com eles, conferências. Meu pai não omitia nenhuma. Onde eu queria ir, ele permitia. Então, eu alimentei essa, que eu chamo bagagem espiritual. Trouxe ela comigo. Mas sem dúvida que é. Uma grande bagagem, né? Uma grande bagagem que fez muita diferença, porque eu convivi com religiões diferentes, convicções diferentes, amigas que não conheciam nem a Deus, porque eram casadas, era um misto de cristianismo com islamismo, e elas não tinham uma definição. Certo. Uma definição, eu não falo... Eu não sou... Se quiser me chamar de não religiosa, não defino a religião das pessoas, nem gosto de fazer esse rótulo de religião. Eu sou de Jesus. Isso é muito lindo, isso é muito perceptível na vida da senhora, né? E a senhora é uma mulher de oração, não é? A intercessão
E eu sempre tive isso na minha vida, e quem me conhece, mais para frente eu vou estar te contando do trabalho de capelania, né? Aham. Então, essa fase que eu vim do Líbano, em 1976, a guerra no Líbano civil já estava intolerável, né? Os meus irmãos já não podiam descer para a rua, e aquela coisa, e meu pai entrou num estado de depressão, ia com a família toda, então decidiu, com a Voltar pra família, cá. da pressão da família aqui do Brasil também, voltem para cá. E voltamos, nos retornamos para o Brasil, voltei com aquele ânimo, fiquei 6 meses em Brasília fazendo curso de tradução, que é uma das minhas paixões. Quando você tem essa diversificação na sua vida, né, diversidade de talentos, é motivo de gratidão, mas Deus me deu muitos talentos, e eu sou grata a Deus por isso, porque desde pequena, qualquer livro que eu pego, eu tenho traduzido ao lado. Se ele for em árabe, eu traduzo para o inglês, ou do inglês para o português. Então, sempre trabalhei essa questão de línguas, fui muito apaixonada. Gibran, Khalil Gibran, outros autores. E se eu estivesse no Líbano, com certeza, se a guerra não tivesse impedido, meu destino seria diferente. Eu estaria cursando literatura norte-americana, né, inglesa e libanesa. Seria uma área que eu ainda sonho. Não há impossível. E não para de estudar. Não para de estudar. Se formou recentemente. Em 2019, me formei em gastronomia. Me formei, subi as escadas, ia para a cozinha. Um período assim que eu já tinha muito conhecimento dentro da área. É isso que eu ia falar, porque assim, de prática, a senhora é mestre tem muitos anos. Mas aprendi o domínio próprio e a humildade, que é algo que o ser humano precisa ter. E técnicas de outras áreas também, áreas. Da gastronomia, né? E é você ir além de você. Porque eu aprendi com outras pessoas mais jovens que têm uma visão diferente da área gastronômica que eu já vinha trazido de berço, né? Então, foi muito bom. Foram 2 anos, assim, uma experiência que eu aprendi, que eu posso aprender com os mais jovens. Dizem que a grande inteligência, o grande segredo da vida para adquirir sabedoria, maturidade, sucesso, todas as coisas que as pessoas, se não buscam, deveriam buscar de certa forma, é aprender a aprender. É nunca deixar de aprender, questionar e estar aberto, né? Exatamente, estar aberto. Não há fim aqui em nossa jornada. Essa peregrinação, ela se estende até a eternidade. Vamos continuar conhecendo a Deus, né? Então, nós não esgotamos conhecimento nem em Bíblia, nem em convívio, né? O amor é cultivado, a doação é cultivada, porque nós nos encontramos em situações onde somos responsáveis de trazer o bem ou o mal. Isso sempre pesou muito, muito, muito para mim. A minha oração constante sempre foi: Senhor, que eu não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu zelo muito por isso, muito. Muito, Senhor, que a minha palavra, ela não crie desamor, que a minha palavra traga paz. Não sou perfeita, tenho minhas dores, tenho minhas limitações, tenho meus choros. Assim, você conseguir enxergar os seus sonhos dentro de uma limitação.
Foi o que eu fiz. Mas é muito disso, assim, é muito de decisão, né? E não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum, porque passa pelo pisar em cima do próprio ego, né? De querer ser maior ou mais impositiva, né? Eu vejo, assim, isso é uma das coisas que eu convivo com a senhora por tantos anos, o que eu percebo é o quanto que, de fato, e é interessante a senhora falar isso, assim, as suas palavras são sempre abençoadoras, são sempre, como é que eu posso dizer? São sempre palavras de estímulo, são sempre palavras que de fato fazem bem, que trazem uma sabedoria, uma paz. É impressionante mesmo. Precisamos estar na direção de Deus. E sabedoria, né, Roberta? Você sabe. Não de hoje, mas me casei em 1979 e eu era seminarista. Isso é uma área que muita gente não sabe, né? Eu não sabia. Paixão por seminário. E por isso que eu falo que a religião, para mim, é importante. Eu congrego aonde eu gosto. Muitos me chamam, vem para minha igreja. Eu falo, eu sou presbiteriana, nasci e amo. Então, eu tive isso porque eu casei com um homem ortodoxo, né, da igreja ortodoxa. Sim. Ele era padre. No fim de vida dele, realmente, em 2006, ele foi ordenado padre e faleceu em 2011. Então, eu tive esse convívio, tanto com a igreja presbiteriana como com a ortodoxa. Eu abri mão conscientemente dos meus desejos, porque isso faz muita diferença na vida. Sim. Eu falo assim, em termos de... hoje eu estou precisando de tratamento porque eu não consigo conviver com minha realidade. Não. Eu tive isso muito claro na minha mente, mas a visão de meus filhos conhecerem a Jesus, o meu Senhor, o meu amor, né, da minha vida, e a diferença religiosa entre meu marido e a minha, ela precisava se adequar em benefício da minha casa. Então... E ela foi mitigada pela sabedoria da senhora. Muita. Isso eu precisei dobrar o joelho muito, porque eu saía de uma igreja onde os meninos tinham a escola dominical, tudo, a aula, dei aula em escola dominical, e íamos também compartilhar da missa com o pai deles. E as festas, e o batismo, eles foram batizados nas duas igrejas. Então, eu convivi nesse meio muitos anos da minha vida, ajudei. Aí teve uma fase, eu falava, Senhor, mas o Senhor vai me usar. O Senhor tem que me usar, o Senhor tem usado as pessoas em volta. E isso era só que vinha na minha cabeça às vezes, porque eu não parava nisso. Eu sabia que Deus me usaria tanto na minha casa, como aonde eu estava. E aí veio um outro padre da Síria, que não sabia falar português, e me pedia para traduzir os sermões dele. Eu traduzia. E como o meu marido e ele também não tinham essa facilidade com o microfone, eu brinco muito, eu acho que eu nasci com o microfone na mão. Nasceu falante. Então, eles não tinham essa possibilidade, virei pregadora de velórios. Então, a colônia árabe de Anápolis não pode dizer que não ouviu falar de Jesus. Não pode. Foi uma maneira que Deus me usou para alcançar muitas vidas e falar de Jesus. Então, aí, nesse período, antes da pandemia, eu sempre gostei de fazer um trabalho de cantar. Cantar, né, meu sonho. Canto. Eu sei. Canto, oro em público. Canta muito bem. Amo. Então... A senhora participou de corais?
Eu fui coralista aos 9 anos, desde os 9 anos de idade, em criança, muito. Era solista, tudo. Mas aí a gente vai adequando as situações, né? E tem um grupo que faz ainda esse trabalho no Hospital Evangélico, Sim. uma vez por semana. Eu fiz parte dele muito tempo. Subíamos com acordeão, violão, cantando. E ali era uma questão muito importante, mas como eu já tinha aprendido no decorrer da minha vida que se você tem 2 minutos, a pessoa precisa falar e ouvir de quê? Não de mim, de Jesus. Então, às vezes eu tinha a oportunidade de entrar para um quarto para orar por uma pessoa, talvez com chance ainda de cura, e outra que estava no fim de vida. Então, eu pegava aqueles minutinhos preciosos, porque eu não podia ficar muito no quarto. Tinha que ser muito objetiva e falar de Jesus para aquela pessoa. E eu vi frutos, para a glória de Deus. Então, às vezes a pessoa na UTI, cantando e falando na porta da UTI, a pessoa depois falava, nossa, você esteve lá orando, ou seu grupo cantou. E aí eu fiz curso de capelania em São Paulo, com a Helene Vassal, no Hospital das Clínicas. Foi um tempo também muito precioso. Ainda preciso concluir, porque a pandemia chegou e ainda tenho 48 horas de prática dentro do hospital. Certo. Então, Roberta, é uma história... É uma caminhada longa, né? É uma caminhada. Veio a pandemia, não parei por isso. Era no telefone, eram mensagens, orações gravadas na madrugada. Então, o foco na minha vida foi me submeter à vontade de Deus. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Porque Ele sabe o que é o meu amanhã. Ele sabe o que eu preciso. É isso, assim, essa mania que nós temos de querer controlar as coisas e querer as coisas do nosso jeito. É uma grande bobagem, porque eu costumo falar que Deus deixa a gente brincar. E, no fim das contas, ele fala, peraí, agora vem cá. E arrasta. E arrasta para aquele caminho que vai dar no final, na história que ele escreveu para nós e naquilo que a gente tem que passar. Alguns pontos, eu enxergo assim, que ele nos deixa escolher até certo ponto. E que, de resto, é o que está escrito e é porque ele sabe. Porque ele vê amanhã, depois de amanhã, 10 anos, 20, 30 e o final. Ele até deixa aí. E eu oro muito pelos jovens hoje em dia. Por essa percepção, né? Eles têm uma vida. Quando eu vejo um jovem tentando batalhar o seu futuro, né? O que é? A minha extensão é minha família. Então, quando eu vejo os meus netos, né? Meus filhos já foram encaminhados pela graça de Deus. E hoje eu vejo meus netos trilhando um caminho que é uma herança. É uma herança. Deus nos deu uma herança. Você sabe disso. Você se dobra diante das suas circunstâncias. Eu já te vi se dobrando em situações difíceis. E por quê? Nós temos... É pelos nossos, né? É pelos nossos. E nem sempre as pessoas enxergam e nem precisa. E as pessoas não sabem, né? O que a gente passa, não só por dentro, mas como a senhora falava aqui anteriormente, nos bastidores da vida, o que acontece para a gente conseguir entregar alguma coisa para os nossos e para as pessoas ao redor, né? Construir alguma coisa, deixar uma contribuição para o mundo de alguma forma, deixar construir alguma coisa por onde a gente passa, deixar alguma coisa nas pessoas. Então, eu estava meditando em Mateus 14.
que é a multiplicação dos peixes, né? Os discípulos, quando Jesus desembarcou, ele curou muitas pessoas, né? Ele teve compaixão daquelas pessoas. E foi passando o dia, sentiram fome, né? Aham. E a visão dos discípulos foi essa: Senhor, manda as pessoas todo mundo embora, embora. tá tarde. É. Tá tarde, que aí Como é no que vai caminho fazer? eles compram alimento. E Jesus deu a responsabilidade para os discípulos, né? Deem de comer a eles. O que é que eu tenho na mão, né, Roberta? Aí a gente volta. Porque aí ele faz. Ele faz. Mas espera aí, oferece. Oferece o que você tem Jesus primeiro. falou que nós temos, né? Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Era pouco, mas era tudo que tinha. Exatamente. E eu amo muito a passagem da viúva. Aí né? o multiplicar é dele, aí não é nosso. Exatamente, Roberta. Então, na cozinha, igual você está falando, nos bastidores, eu sei o que eu passo, eu e Deus. Uhum. Eu sei da minha conversa com Ele, porque é 24 horas por dia. Uhum. Eu não consigo fazer nada por mim mesma. Isso é um ponto importante. O que as pessoas hoje estão guerreando, lutando com elas mesmas. Eu posso, eu faço. Chega num limite onde eu tenho limitações. E essa coisa de deixar para clamar a Deus, para pedir, isso é muito humano, né? Isso acontece comigo muitas vezes. De usar o recurso de ter o pai como último recurso, né? E deveria sempre ser o primeiro, né? Eu tento, e quando eu não consigo, eu falo: Deus, me ajuda, misericórdia, aqui, ó, socorro. E tinha que ser exatamente o contrário. Falar: Deus, vai comigo aqui, ó, já norteia, me ajuda. Muitas vezes eu falo para ele, quase sempre: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Eu não vou. Uhum. Eu não vou mesmo. Porque não é a visão que as pessoas têm de mim. Ai, ela é uma lutadora, ela é uma guerreira. Ai, isso não é minha descrição. Eu luto porque tem alguém dentro de mim que luta a minha luta. E eu aprendi isso, porque eu guerrei com Deus muitos anos atrás. Eu falei: Senhor, o Senhor me deu tantos talentos, Pai. Minha vida poderia ser totalmente diferente. Por que eu preciso precisar de alguma coisa aqui durante o dia? Uhum. Mas a dependência dele tem que ser total. Eu penso também que, de fato, a senhora é uma mulher muito culta. Esses talentos, por exemplo, eu não sabia, né, quantas línguas a senhora falava, esse tipo de coisa, assim, a senhora fala, né? E talvez tenha um cuidado de Deus no limitar disso como atuação diária, porque a gente nunca sabe o quanto que isso poderia plantar de autossuficiência ou de soberba ou de algo. E o que a senhora faz, eu estive num evento semana passada que eram profissionais de eventos que fazem casamentos, formaturas, enfim, essas coisas, principalmente casamentos e todas as áreas, né? E o pessoal falava muito. Todo o discurso que foi feito lá foi sobre a importância do servir. Uhum. E falando quanto que a coisa do servir, inclusive o servir o alimento, que às vezes é visto como algo, mas é só para quem não conhece, é só para quem não entende, é só para quem não tem a menor noção, para quem valoriza muito mais o diploma do que o quanto que o afeto e o trabalho e a técnica envolvidos no servir de um alimento incrível, maravilhoso como é o da senhora, e foi assim que eu a conheci, né? Faz toda a diferença. Mas é isso, é se enxergar e se entender como foi
que Jesus pregou, né? Se alguém quer ser alguma coisa, se alguém quer ser mestre, se alguém quer ser líder, seja servo primeiro. Ele não lavou os pés dos discípulos à toa. Exatamente. Ele deixou exemplo. Sim. E os exemplos de Jesus são para a gente seguir. Mesmo que a gente tropeça. Aham. E tropeça. É o meio. Uns menos, outros muito. Tropeçamos, porque somos humanos. Nós não podemos deixar essa parte também. Somos carne que sofre, mas temos um espírito que nos vivifica. Minha irmã está saindo em missões. Ela me liga. Eu preciso da sua cobertura. Ou hoje eu vou dar uma aula muito intensa falando de missões, de recursos, então eu preciso que você me acompanhe. Então, dentro da minha realidade, eu estou indo, eu acompanho, sejam 15 dias, sejam 2, sejam 1 dia. Isso eu aprendi. Que eu faço parte de um universo que não depende só daquela pessoa, porque às vezes a gente fala, o missionário foi embora. Mas esse missionário que foi embora, ou foi por alguns dias, ele come, ele bebe, ele mexe com gente, Sim. ele sofre porque tem os ataques do inimigo, ele adoece. E quando é em equipe, eles precisam de união. Então, eu tento orar, e é como se eu estivesse ali. Na frente, missionária mesmo. Então, muitas pessoas falam, mas eu não consigo fazer nada. Mas como? Não dá. Você consegue fazer muita coisa aonde você está. É preciso, hoje em dia... Igual isso que Jesus falou para os discípulos, alimentem o povo. Outro dia, eu falava com uma amiga que está com um marido com uma doença muito séria e muito delicado. E falando com ela, eu falei assim, eu não posso fazer nada, só orar. Aí ela falou, é tudo que importa. Orar é tudo o que importa. É a única coisa que você pode fazer. O que mais você faria? Você não é médica, você não vai tratar, cuidar aqui dentro. Sou eu, tem que ser. Mas a cobertura de oração é tudo de mais importante que eu preciso. E a gente sempre acha que orar é pouco. É muito, é tudo. É porque parece... Eu não sei se isso é de uma vida de pouca fé, e eu creio que sim. Às vezes a gente tem a impressão de que a oração não passa do teto, sabe? E precisa ser bonita, e linda e maravilhosa. Isso, errado. Porque Deus ouve todas as orações. E outra, Ele tem todas guardadas, né? No odre, está ali. Toda oração, cada palavra nossa, quando nós pensamos na grandeza de Deus, nós esquecemos de nós. Por quê? Ele não é limitado. Precisamos conhecer o nosso Deus. Como eu preciso, dentro da minha cozinha, entender o que está acontecendo lá fora. Eu não posso ficar pensando só no meu trabalho, só na minha casa, só nos meus problemas, porque existe um mundo lá fora. Existe um mundo lá fora sofrendo, um mundo batalhando, existem pessoas doentes, existem pessoas que precisam de coisas que, às vezes, os recursos nossos não vão resolver aquele problema. Então, não é o meu recurso que vai resolver essa situação. Tem um Deus para resolver isso. E aí a oração... E vai levantar cada pessoa para fazer uma coisa. Exatamente. Né? Às vezes, os recursos que as pessoas precisam, eventualmente, exige, né? Exige... Sei lá, quando teve a enchente lá, aquela coisa horrorosa no sul do Brasil, teve gente que precisou ir lá, muita gente precisou ir lá ajudar a limpar.
carregar as coisas, mas nem todo mundo tem saúde, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem condições físicas, ou um monte de gente gostaria de ir, mas tem uma casa cheia de crianças e não pode. Enfim, são N. Tem gente que não tem recurso financeiro mesmo para chegar lá e para ficar lá esses dias, né, ajudando. E aí Deus levanta um para manter financeiramente, o outro para estar lá pessoalmente, o outro para receber aquela família que ficou desabrigada em casa, o outro para fazer cobertura de oração, e é isso. E o outro para ensinar o que ele tem, porque nenhum de nós não tem, todos nós temos algum talento. Pode ser que a pessoa ainda não descobriu, mas Deus não deixou ninguém de mão vazia, porque eram 5 pães e 2 peixes. E igualmente Deus tem enchido a mão de cada um de nós. Você pode não ter, pela graça de Deus, tenho um monte de talentos, eu poderia estar em outras áreas, mas foi a área que eu optei. É difícil, mas foi aonde eu optei. O que eu optei? Obedecer ao Senhor, porque Ele sabia o que eu passaria na pandemia. Eu não poderia sair de casa, eu precisava. Então, é o que você tem na mão. Hoje eu falo para o jovem... Como a viúva, né? Como a viúva que entregou a única farinha e o único azeite para alimentar o profeta de Deus. E nunca mais faltou. Exatamente, Roberta. Essa visão que nós temos que implantar hoje nos corações. Ninguém está de mão vazia, mesmo tendo problema. E outra, não é uma palavra. Às vezes a pessoa chega para você, você olha para ela e fala, meu Deus do céu, ela precisa de uma palavra de carinho. Às vezes é um sorriso, às vezes essa pessoa não recebe um sorriso de ninguém, é uma vida. E essa vida é muito passageira para me limitar a mim, mim. Eu tenho sonhos, eu tenho muitos sonhos, mas esses sonhos estão enquadrados dentro de uma realidade. Então, o seu sonho é estudar, os livros têm aos montes na cabeceira, o que é? Na internet, disponíveis aí gratuitamente. Exatamente, mas o difícil hoje é se alcançar os outros seres humanos. E além de você. Porque nós percebemos nitidamente que o amor já se esfriou muito. Né? Muito. E aí é difícil quebrar um coração duro. É difícil entrar, é difícil alguém se abrir para que você se aproxime até. Por conta própria, mas pela graça de Deus. Então é o que você voltou a falar. Oração. É muito simples. Eu não oro em público, eu não oro na frente da... Não faz mal, gente. Precisamos ser coerentes com aquilo que nós temos dentro de nós. E Deus tem nos dado. Muito, é verdade. Muito, muito. É maravilhoso ouvir. E eu tenho como é que eu posso dizer? Eu tive um privilégio muito grande de conhecer pessoas como a senhora. De conhecer pessoas como a dona Djalma. Gente que me ensinou demais, assim. E que me ensinou... Não foi pregando para mim. Não foi falando comigo. Foram palavras de sabedoria de vida. Foram inserindo no contexto da minha vida, em forma de conselhos, a palavra de Deus. E muito, por exemplo. Muito mais, porque exemplo arrasta. E como eu falava para a senhora de bastidores aqui, é muito diferente para quem ouve. Quando a palavra vem da boca de uma pessoa que tem uma vida de consagração e uma que não tem. É muito diferente. Você me lembrou da Djalma, Doroteia. Eu não conheci Doroteia, só histórias. Eu era novinha, né? Era assim, novinha. Tinha os meninos, meus filhos já, 30 e poucos anos para 40 já. E era meu grupo de oração com elas. Até o Felipe, meu filho, falou esses dias, mãe, que é? Qual era a sintonia da senhora com essas mulheres bem mais velhas que a senhora? Eu falei, era a presença divina nelas e sábias
adultas, e isso me encantava. E generosas. Para compartilhar também, para receber. Em amor. Eu tinha hora marcada toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, com a Doroteia. Estava ali no caderninho dela, 10 horas da manhã. Ela me aguardava para a gente orar, não importava. 10 horas ela me esperava, até às 11. Era meu horário. Eu passei muito tempo, 10 horas da manhã na sexta, olhando para o relógio. Sentindo falta desse compromisso. Falta. Né? Então, assim, foi muito bom para mim, apesar dessa diferença de idade, né? Então, hoje, eu consigo chegar até a criancinha pequena e até o mais velho, porque eu tive um amor, eu tive um... Eu vejo a dona Geni, né? Eu falo, Geni, você está bonita, Ruda. Eu falo, mas eu tenho que seguir seu exemplo, entendeu? São mulheres que marcaram a nossa história, minha vida espiritual. E a vida espiritual, ela é igual um alimento, é devagarzinho, mas você cresce captando o que está acontecendo ao seu redor. É verdade. Aquela coisa também de... Você não dá um alimento sólido para um bebê de uma vez, né? Primeiro ele mama, depois na introdução alimentar vai mais molinho, vai amassadinho às vezes e depois vai. O importante é ir. É ir. É isso um degrau mesmo. Após o outro. E eu quero que a senhora saiba, eu sei que a senhora sabe, mas do mesmo jeito que essas mulheres que a senhora citou aqui, né? Essas de quem nós lembramos muito e ouvimos muito, a senhora está deixando, a senhora escreveu, a senhora escreve muito na história da fé de muita gente. A senhora plantou sementes demais e muitas delas floresceram, frutificaram, isso é lindo. Eu agradeço a Deus porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, elas falam, é questão de religião, de igreja, não é. Quando a Vida Nova, eu fiquei viúva já tem 14 anos, e a Vida Nova iria comprar aquele galpão, para ser hoje a igreja. Nos unimos, a Raquel Evangelista falou, você topa fazer um jantar para a gente ir arrecadar um dinheiro para ajudar na entrada aqui? Falei, topo. Fizemos um jantar para 400 pessoas, né? E começou aquele trabalho. Hoje você vê a Igreja do Senhor Jesus progredindo. O trabalho de mulheres da Vida Nova, hoje elas estavam no El Rancho esse fim de semana no acampamento. Então, eu estou falando isso não por citar nomes, mas a extensão daquilo que Deus nos usa. Sim. A Raquel falou, Ruda, você topa orar comigo para implantar o trabalho de mulheres na Vida Nova? Eu falei, topo. Subimos um monte, quase um ano, orando. E aí, Deus permitiu o início do trabalho. E esse trabalho tem alcançado muitas mulheres. Então, Roberta, eu me sinto... Eu tenho gratidão a Deus por isso. Porque na minha limitação, a extensão da obra do Senhor para a glória dele é grande. E é por isso que a senhora está aqui. E eu não podia pensar numa pessoa... Oi, gente, tudo bem? Tivemos um problema técnico. E como temos o compromisso de subir o episódio hoje, eu vim dar um jeitinho. Acontece que, no final da gravação, tivemos um probleminha mesmo, cortou. Aquele momento em que eu apresento o currículo da convidada. E eu acho que eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de fazer isso. A dona Ruda Holmes é uma das mulheres que eu admiro demais. E eu não poderia deixar de falar do currículo dela. Gente, a vida que a gente não posta dá um trabalho danado. Então, assim, eu tinha um voo para pegar. Não dava para regravar. Eu achei que tivesse ficado mais ou menos, mas não ficou.
Então eu vim contar para vocês. Eu vou falar agora do currículo da nossa querida convidada, Ruda Naum Holmes. Ela é formada em pedagogia, tradutora e intérprete de 4 idiomas, missionária, gastróloga, dona de um buffet de comida libanesa, árabe, síria, como vocês quiserem entender. Aliás, uma das melhores comidas que eu já comi. Então é uma convidada incrível, mais uma vez. Dona Ruda, querida, eu te agradeço muito pelo convite. E vocês, queridas, eu espero que vocês aproveitem muito esse episódio. Ele foi muito edificante para mim. Beijo, bom sábado. Eu espero que o episódio tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Vejo vocês no próximo. Até. Of which I'm certain I've lived a life that's full